Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre classificação de triângulos. É isso aí pessoal, não esqueçam pessoal, antes da gente ir para o vídeo, de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, apertar o sininho de notificações para você receber quando a gente colocar novos vídeos. Beleza pessoal? E principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem! E agora, bora lá pro vídeo. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre classificação de triângulos e para a gente entender bem esse assunto é importante a gente, em primeiro lugar, a gente reconhecer quais são os elementos de um triângulo. Então primeiro a gente vai falar de elementos de um triângulo. Pronto, elementos de um triângulo. Por que é importante a gente falar de elementos de um triângulo? Porque quando a gente vai mencionar alguma coisa, alguma parte do triângulo, muitas vezes tem gente que não entende o que é vértice, o que é lado, o que é ângulo interno, ângulo externo. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou desenhar um triângulo aqui pra gente com a nossa super régua. Esse é o momento onde vocês ficam sabendo o tamanho da nossa lousa, né? Quem gosta de matemática aí, tem alguma habilidade, consegue ter uma noção do tamanho da nossa lousa, né? Porque olha quantos centímetros tem a régua e consegue estimar aí mais ou menos o tamanho. Então eu vou fazer um triângulo qualquer aqui, não muito preocupado com o tipo de triângulo que eu estou fazendo, tá? Não é nenhum triângulo especial, assim, não pelo menos propositalmente. E aí vai ser um triângulo que eu vou chamar de ABC. E eu vou marcar algumas coisas aqui importantes para vocês, né? Primeiro, nós temos esse A, B e C, que são os pontos que a gente chama de vértices. Então, vamos fazer a primeira marcação aqui. A, B e C são vértices. São os vértices do triângulo. Certo? Essa é a primeira informação. Legal. Nós temos já com A, B e C como determinar quais são os ângulos internos desse triângulo. Então eu tenho um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar esse ângulo de BAC. Esse outro que vai ser o ABC. É assim que a gente representa ângulo, com um acento circunflexo na letra do meio. E esse outro ângulo, que é o BCA. BCA. BCA são os ângulos. Esses ângulos, eles são ângulos que eu vou chamar de ângulos internos, tá? São os ângulos internos. Colocar ponto e vírgula para a gente colocar cada um dos itens, né? Bom, próximo ponto, próxima coisa que a gente vai falar é, quando a gente marca os ângulos internos, a gente normalmente coloca algumas letrinhas aqui, podem ser letras gregas como essa. Como essas letras aqui, né? Alfa, beta, gama, zeta, epsilon, usamos o alfabeto grego. Então, essas três letras representam são as medidas dos ângulos. Eles vão representar as medidas dos ângulos internos. Pronto. E agora, gente, o que a gente vai falar para vocês? Vamos falar um pouquinho a respeito dos ângulos externos. Para falar dos ângulos externos, a gente faz o seguinte, a gente prolonga um pouquinho a lateral do nosso triângulo, as laterais, né? A gente faz um prolongamento, procura meio que sempre seguir uma mesma lógica, a gente está fazendo uma mesma lógica de prolongamento aqui, vocês vão perceber. Mas poderia ser para o outro lado também, tá? Eu estou prolongando lados diferentes aqui. E aí o que vai acontecer? Esses prolongamentos nós podemos marcar alguns pontos, como por exemplo P, ponto P aqui,
aqui o ponto Q, próximo do B, né? E aqui o ponto R, P, Q e R. Certo, gente? E aí nós temos a formação de ângulos externos. Quem que são os ângulos externos? São esses carinhas aqui, ó, que são os suplementares dos ângulos internos, olha só. Então eu vou dizer o seguinte, ó, eu tenho que, eu poderia utilizar aqui como uma representação, né, do ângulo externo, por exemplo, o CAP, é um ângulo externo. Vamos pegar o primeiro ponto aqui, né, que está mais próximo, CAP, quem mais? Agora vamos pegar aqui, ó, BCR, e... Não vou colocar esse, não pode confundir com as letrinhas que a gente está usando, né? Vou colocar vírgula mesmo. E ABQ. ABQ. Veja que os vértices são os mesmos. A, B e C são os mesmos vértices dos ângulos internos. Só que como ele pega esses pontos de fora, eles são os ângulos... São os ângulos externos. Pessoal, presta atenção numa coisa importante aqui, tá? Os ângulos externos, eles são suplementares dos ângulos internos, ou seja, eles somam 180 graus. A gente vai usar muito isso lá pra frente, tá? Bom, agora a gente pode representar as medidas dos ângulos externos, até fazendo um paralelo com as letrinhas que a gente usou. A gente pode usar um alfa com um ezinho pequenininho aqui assim, um beta com um ezinho também, e um gama, o nosso ezinho, certo? Então eles são as medidas dos ângulos externos. Então alfa E, beta E e gama E são as medidas dos ângulos externos. As medidas dos ângulos externos. Temos mais uma coisa importante para falar, que são os lados. Quem são os lados do meu triângulo? Olha só, né? Eu estou marcando cada uma das características, né, gente? Como eu disse para vocês. Então eu tenho um lado que vai do A até o B. Então eu tenho AB, podemos até marcar assim, ó, como segmento, né? BC e CA são os lados. São os lados. E pra gente finalizar, ufa, bastante características, né? Quem diria que tem tudo isso no triângulo? Tem uma coisa que a gente faz que é o seguinte, aqui é o vértice A maiúsculo. Aí a gente vem aqui e coloca nessa lateral que está oposta ao vértice A, a gente coloca um A minúsculo. Eu vou até fazer aquele Azinho igual do computador, um A minúsculo assim, sabe? Parece o número 2, né? Aqui tem o B maiúsculo, aqui eu coloco um B minúsculo. E aqui tem o C maiúsculo, vamos fazer de maiúsculo mesmo assim, né? C maiúsculo, B maiúsculo aí mais robusto. E um A grandão. E o Czinho ele vem pra cá. Esses pequenininhos, o A, o B e o C minúsculos, são as medidas dos... Vamos ver se cabe aqui. Acho que cabe, hein? A letra vai ficar ruim, hein? Ai, meu Deus. Lados. Pronto. São as medidas dos lados. Olha, ficou no limite da nossa tela, hein, gente? Mas tá bom, deu certo, né? Ainda bem, ufa. Então, essas são as medidas dos lados. Legal, a gente já sabe tudo isso sobre um triângulo. Olha quantas características importantes. Tem algumas coisas que a gente não escreve aqui, a gente não registra, mas a gente pode ir falando, né, para vocês. A gente pode contar para vocês aí que, por exemplo, um triângulo é o polígono que tem a menor quantidade de lados possível. Não dá para ter menos do que 3 lados. E agora a gente sabe bem o que são os lados, né, do triângulo. Deixa eu dar um destaque aqui para os pontos. Pronto. O triângulo a gente é a figura que tem a menor quantidade de lados, é o polígono, né, que tem a menor quantidade de lados. O triângulo também não tem diagonais. Diagonal é uma linha que sai de um vértice até outro sem ser um lado.
E não dá para fazer isso no triângulo, né? A partir do quadrilátero já dá. Então é isso que a gente consegue aqui a respeito de elementos de triângulos. Agora a gente vai falar de fato da classificação de triângulos. Então eu vou apagar essa lousa e vou fazer com vocês a classificação de triângulos quanto aos lados primeiro. A gente vai falar como que se classifica triângulos de acordo com o tamanho dos lados. Vamos lá? Bom, então vamos lá, pessoal. Nós vamos classificar triângulos quanto aos lados. O que é essa classificação de triângulos, né, quanto aos lados? Dependendo do tamanho dos lados, eles vão ganhar, o triângulo vai ganhar classificações especiais. Então a primeira classificação que a gente vai ver é um triângulo que é chamado de triângulo escaleno. A gente vai fazer uma divisão aqui, tá? A segunda que a gente vai ver vai ser o triângulo. É legal até ver eles lado a lado. Triângulo isósceles. Atenção que isósceles tem acento agudo e tem SC aqui, tá, gente? E por fim, triângulo equilátero. Pronto, triângulo escaleno, isósceles e equilátero. Essa é a classificação de triângulos de acordo com os lados. Aí você vai falar, tá, professor, mas o que é cada um deles? Vamos dar uma olhada no que cada classificação dessa vai representar, tá? Bom, o triângulo escaleno, gente, é um triângulo que possui os três lados com medidas diferentes. Então deixa eu escrever aqui de azul para ficar bonito aqui, ó. Possui os três lados com medidas diferentes. Ou tem gente que prefere dizer não congruentes, né? O triângulo isósceles, ele possui dois lados congruentes e um lado diferente, né? Ele possui dois lados com medidas iguais ou congruentes, não é isso? Então possui dois, dá um destaque aí para o dois, lados, vou colocar assim, lados congruentes. Gente, é importante a gente saber o matematiquês, né? Saber falar a língua matemática, saber o que é congruentes. Mas para você não esquecer, eu vou escrever aqui medidas iguais, tá? Medidas iguais. Pronto. E o triângulo equilátero, óbvio, se aqui tem os três lados com medidas diferentes, vamos dar um destaque para diferentes. Dois lados congruentes, e aqui ele vai ter três lados. Então possui três lados congruentes. Vou separar a sílaba já aqui para não apertar. Agora eu não preciso explicar o que é congruentes, já que eu expliquei aqui do lado, né? Vamos economizar um pouquinho aí. Legal. Agora, como que é esse triângulo, professor? Eu queria dar uma olhada nele e tal. Então vamos fazer isso aí. Vamos desenhar um triângulo escaleno. Eu vou dizendo para vocês as medidas que eu estou utilizando no meu triângulo escaleno, certo? Medidas reais mesmo aqui. Eu vou fazer uma lateral com 9 centímetros. Eu vou fazer outra lateral aqui de 5 até 11, que vai dar 6 centímetros. E uma última lateral que acabou ficando com 4,5. Olha que beleza. Ou seja, eu fiz as três medidas de tamanhos diferentes. Vocês podem ver aí que as três estão com tamanhos diferentes. Eu vou dizer que esse triângulo ele é um triângulo ABC, certo? E eu vou dizer que o AB, é diferente do BC, que é diferente. Vamos colocar assim, AB, eu não gosto muito de colocar diferentes iguais assim na frente, porque não fica legal. AB é diferente de BC, BC é diferente,
BC é diferente de CA e CA é diferente de AB. Sabe por que eu tenho que dizer as três? Tem gente que gosta de colocar numa linha só os diferentes, né? Mas se eu colocar numa linha só, tipo assim, ó, AB diferente de BC diferente de BA, isso daqui funciona, de CA, aliás, isso aqui funciona para igualdade, mas para diferença é um problema, gente. Sabe por quê? Quando é igual, beleza, todo mundo é igual a todo mundo, né? Agora, quando é diferente, o AB é diferente do BC. Aí o BC é diferente do CA, mas não garantiu, isso não me garantiu que o CA seja diferente do AB. Então eu preciso dizer, né? Por isso que eu faço as três possibilidades ali. Eu gosto mais desse jeito, tá bom? Agora vamos para o próximo. O próximo é um triângulo isósceles. Gente, no triângulo isósceles eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Aliás, eu estou tendo que tomar um baita cuidado com a minha régua para não atropelar ali. Eu vou fazer uma lateral com 5. A outra lateral eu tenho que fazer exatamente com 5. Senão vocês vão ver um triângulo isósceles meio feinho aí, né? Ó, passou um pouquinho. Pronto. E essa outra aqui, ó, eu vou medir aqui, ela tá dando 3,4 centímetros, tá? Prometo para vocês que é isso. Aqui a gente vai colocar A, B, C, certo? Aqui tem uma maneira da gente representar também, que é fazendo uns risquinhos, ó. Um risquinho, 2 e 3 risquinhos. Isso já indica que os lados têm medidas diferentes para quem está lendo, né? Nesse caso eu vou fazer um risquinho aqui, um aqui, e aqui eu posso fazer 2, né? Para indicar que ele tem dois lados de mesma medida, de medidas iguais. Então eu vou dizer, ó, que a B é congruente. Congruente a gente costuma colocar 3 tracinhos assim, ó, congruente ao BC. Pronto, ele é isósceles, né? Agora o equilátero, gente, aí vale a pena a gente fazer uma coisinha aqui para não ficar feio o desenho, não ficar apanhando aqui da geometria. Vamos apoiar numa coisa importante aqui que a gente conhece, que é desenho geométrico. A gente vem aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer uma lateral medindo 6, tá? Eu fiz com a régua meio inclinada por causa da beirada da lousa, mas ela está com 6. Pronto, eu vou fazer uma sujeirinha aqui, vocês vão entender por que eu estou sujando assim. Já já eu conto para vocês por que eu fiz isso. Olha só, eu vou utilizar um compasso, isso daqui tem até um pouco a ver com desenho geométrico. E vou abrir o meu compasso com 6 centímetros. Só que não dá para eu fazer o rabisco de grafite aqui na lousa, né, gente? Então o que eu vou fazer? Eu vou apoiar o meu compasso com a ponta seca aqui desse lado com os mesmos 6 centímetros que eu usei ali. E não sei se vocês estão podendo ver aí, mas tem um arco ali, né? Aí do outro lado eu faço a mesma coisa, e aí eu faço um outro arco que cruzou, tá vendo ali? Isso quer dizer que aquele cruzamento, deixa eu agora apagar a sujeira que ficou exagerada, que aquele cruzamento é o terceiro vértice do nosso triângulo. Ele é o terceiro vértice, olha que belezinha. Depois eu apago, né, essa sujeirada toda. Eu vou fazer a marcação dele aqui. Aliás, eu já vou dar uma bela limpada aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo desenhar sem apagar o texto. Vou dar levinho aqui na régua. Pronto. Agora desse lado. Ai, meu Deus. Fica apagando o texto. Eu não gosto que apague o texto. Pronto. Ficou aquela coisinha esquisita, aquela coroinha ali, mas tudo bem, né? Então aqui vai ficar A, B e C. E a gente pode garantir. Aqui tem aquela maneira de escrever com as igualdades, né? AB é igual a BC, que é igual a BA, só que é a CA. Só que é interessante, pessoal, a gente usar o símbolo de congruência, que são 3 risquinhos desses, tá? Congruência. Pronto. Aí a gente faz um risquinho aqui e um aqui. Pronto, ele tem os 3 lados congruentes. Triângulo equilátero. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco de classificação quanto aos ângulos. Eu falei quanto aos lados e agora nós vamos falar a respeito de ângulos, ok? Eu vou apagar aqui e aí vocês me esperem. Vamos lá, vamos classificar os triângulos agora quanto aos ângulos, né, gente? Então, o triângulo, para ser classificado quanto aos ângulos, ele vai ter nomes assim como a gente usou o nome da classificação quanto aos lados. O primeiro que a gente vai ver aqui é o triângulo acutângulo. O nome é grande, né? Triângulo acutângulo. Já vou passar aquela linha divisória. E aí a gente vai ver o triângulo retângulo.
retângulo. Tem a ver com ângulo, né? Tá tudo chamado de ângulo aí. Triângulo, retângulo. E para finalizar, o triângulo obtusângulo. Triângulo acutângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo. Então vamos lá, o que é um triângulo acutângulo? É aquele que possui olha só gente, três ângulos agudos. Os três ângulos dele são agudos. Aí você vai falar, o que é ângulo agudo, professor? Ângulo agudo é menor que 90 graus. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Porque não dá para ter três ângulos retos, né? Não daria certo o triângulo. A soma dos ângulos de um triângulo dá 180 graus. Se você tivesse dois ângulos retos, já daria os 180 graus, né? Então o máximo que você consegue ter é um. E obtuso, então, pior ainda, né? É aquele obtusângulo, né? É aquele que possui um também, né? Ângulo o que, professor? Obtuso. O que é obtuso? Ângulo obtuso é maior que 90 graus. Pronto. Então nós temos aí as três classificações. O que está faltando só é a gente desenhar, né, pessoal? O acutângulo é bem tranquilo. Se a gente fizesse um equilátero já daria, mas é só tomar o cuidado de não fazer ângulo de 90 ou maior que 90. Então eu vou fazer aqui o desenho do triângulo, né? Eu vou dar um destaque para os seus ângulos. Ó, veja que eu não estou tomando cuidado dele ser equilátero, mas ele está acabando até parecido com o equilátero. E eu não estou dizendo para vocês que ele tem que ser equilátero, não. Eu estou dizendo que o equilátero ele é um acutângulo também, né? Ele tem os ângulos de 60 graus. Agora olha o que acontece, eu vou ter aqui os meus ângulos, vamos só marcar os ângulos aqui do triângulo ABC, A, B e C. Eu vou marcar os três ângulos aqui, vou colocar o alfa, o beta e o gama, e eu vou dizer que alfa é menor que 90 graus, beta é menor que 90 graus e gama é menor que 90 graus. É isso que a gente tem. Os três são menores do que 90 graus. Agora, no triângulo retângulo, a gente pode agilizar um pouco a nossa vida usando um esquadro, né? Um pequeno esquadro já ajuda. Para quê? Para a gente conseguir o ângulo reto mais fácil. Não é uma aula exatamente de desenho de triângulo com todas as técnicas de desenho geométrico, mas o esquadro ele nos ajuda. A gente não vai fazer, eu estou querendo dizer que a gente não vai fazer com compasso e régua, né? Que seria o ideal numa aula de DG, né? Mas hoje o objetivo é a geometria e não o DG. Bom, vamos lá. Então a gente fez aqui um triângulo onde eu tomei o cuidado de fazer um ângulozinho aqui de 90 graus, olha só. Né? Então eu vou fazer aqui os vértices A, B e C. E no vértice C, o ângulo, vamos chamar de ACB, a medida dele. A medida de ACB é igual a 90 graus. Olha que interessante, né? É uma maneira de eu representar a medida do ângulo também, escrever MED ACB, tá? Porque o ACB é o ângulo e MED ACB é a medida do ângulo ACB. E o último eu vou fazer com um ângulo obtuso. Então vamos lá. Um ângulo maior do que 90 graus. Então eu vou tomar esse cuidado de fazer uma coisa mais ou menos assim. Exagerei até nesse maior que 90 graus, né, gente? Olha, ficou um triângulo bem fininho, né? Mas é um triângulo, não deixa de ser. Aí eu vou colocar aqui A, B aqui em cima e o C aqui embaixo, certo? E eu vou dizer aqui que o ângulo BAC
é a medida dele, né? Medida do ângulo BAC é maior que 90 graus. A gente usa o símbolo de maior. Certo, gente? Que é essa medida aqui, ó. Esse ângulo que eu estou me referindo, ó. Deixa eu pintar ele bem bonitinho aqui, de preto. Pronto. Ó que beleza, ó. Esse é o ângulo obtuso, né? Pessoal, tem mais uma coisa importante para a gente dizer aqui, só para a gente poder finalizar. As medidas de um triângulo como esse, por exemplo, esse Azinho, esse Czinho aqui e esse Bzinho, elas têm nomes num triângulo retângulo. Esse C, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, esse C a gente chama, dá um nome para ele, que é hipotenusa. Hipotenusa. Não sei se vocês já ouviram esse nome na vida, mas está ouvindo pela primeira vez, se nunca ouviu. Aí os outros ângulos, os outros lados, aliás, né, os lados A e B, eles são chamados de catetos. Cateto e o outro cateto, então vamos pôr no plural, catetos. Tá? Esses são os nomes desses outros dois lados. E aí nós terminamos a nossa classificação de triângulos. E é isso aí, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a vocês por terem assistido. Quero lembrá-los mais uma vez de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, apertar o sininho de notificações para você receber quando a gente colocar novos vídeos. Beleza, pessoal? E principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem!